Shalom, Haverim, ao grupo EBD em questão oficial. Eu sou Leandro de Paula e nos foi confiado trazer ao vosso coração a lição de número 13, que tem por título O legado de fé de Abraão, Isaque e Jacó. Queridos, com esta lição encerramos o trimestre de estudos a respeito dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Abraão, com quem teve início o povo judeu, Isaque e Jacó, têm seus nomes na galeria da fé de Hebreus capítulo 11. Eles deixaram um legado inestimável para o povo judeu, para a igreja do Senhor e para toda a humanidade em todos os tempos. Tanto o judaísmo como o cristianismo têm um exemplo de fé e obediência dos patriarcas a Deus, como padrão para todos os que querem desenvolver uma fé verdadeira e viva no Senhor. Na cultura do Antigo Oriente Próximo, a identidade, a segurança e a perpetuidade do indivíduo dependiam umbilicalmente do clã e da herança familiar. O modelo sociocultural era patriarcal, no qual o chefe da família detinha a autoridade jurídica, sacerdotal e econômica sobre a sua posteridade. Então, romper com estas estruturas ou liderá-las sob uma nova cosmovisão teocêntrica exigia uma reconfiguração completa dos valores de honra e vergonha da época. Assim, o legado cultural deixado por eles redefiniu o conceito de família sob a ótica da aliança. O período patriarcal situa-se cronologicamente na Idade do Bronze Médio, aproximadamente entre 2100 a.C. a 1550 a.C., uma época de grandes migrações de povos semitas, amorreus, em intensas rotas comerciais entre a Mesopotâmia e o Egito. Registros arqueológicos de tábuas como as de Nuzi e Mari confirmam os costumes jurídicos da época, tais como a adoção de servos, contrato de casamento e a relevância jurídica e sagrada da bênção da primogenitura. A história dos patriarcas não é um mito, mas está fincada na realidade histórica e geográfica das migrações do crescente fértil. Concluir esse trimestre exige que desafiemos a classe a examinar que tipo de herança espiritual e moral estamos construindo para os nossos filhos e discípulos na atualidade. A aplicação prática reside em intencionalmente estabelecer marcos de adoração no lar, cultivar a fidelidade conjugal e praticar a reconciliação em relacionamentos familiares que estão rompidos. Devemos traduzir a fé abstrata em atitudes concretas de generosidade, ética no trabalho e confiança nas promessas divinas diante das crises econômicas e sociais vigentes. A lição principal espiritual que podemos tirar, a princípio, é que Deus não se limita às nossas imperfeições biológicas ou falhas morais para cumprir o seu decreto soberano de salvação. A fé salvífica, conforme exposta no Novo Testamento, não é uma mera anuência intelectual, mas uma confiança relacional que gera obediência e perseverança paciente. Aprendemos que ser herdeiro da promessa implica passar pelo cadinho da provação, da dependência na escassez e na transformação interna operada pelo Espírito Santo. Tópico de número 1. O legado de Abraão. Subtópico de número 1. O alcance do legado de fé de Abraão. Amados, a herança de fé de Abraão não se limitou a Israel e a Igreja de Cristo. Ela alcança todas as nações e famílias da terra. É o que Deus lhe disse. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 12, versículo 3. Ali no original hebraico, a palavra para famílias é mishpachot, denotando clãs e grupos étnicos. As famílias da terra seriam abençoadas por intermédio de Abraão, pois o Messias nasceria da sua semente. Na genealogia de Yeshua,
apresentada em Mateus, diz que Yeshua, o Messias, era descendente de Davi, filho de Abraão. Capítulo 1, versículo 1. Então, os que creem em Yeshua como Salvador, pela fé, são filhos de Abraão. É o que Paulo fala em Gálatas capítulo 3, versículo 7. Enxertados na oliveira espiritual através do pacto abraâmico. Pacto abraâmico. Amém, amados? Queridos, no contexto do politeísmo sumério e babilônico, os deuses eram territoriais e também vinculados a cidades-estado específicas como Ur dos Caldeus. O conceito de uma bênção universal, partindo de um único homem nômade que não possuía terras, desafiava a lógica imperial da época. A cultura valorizava alianças políticas humanas, mas Abraão foi inserido em uma aliança cósmica e monoteísta. Essa promessa de alcance global rompeu as barreiras do nacionalismo tribal da Idade do Bronze. O texto de Gênesis capítulo 12 coincide historicamente com o declínio da terceira dinastia de Ur, um período de instabilidade política e invasões nômades na Mesopotâmia. Então, a transição de Abraão para Canaã o insere no fluxo histórico de migrações que reconfiguraram o cenário demográfico da antiga Canaã. A menção ao Messias séculos depois em Mateus conecta linearmente esse pano de fundo histórico ao período do Império Romano no primeiro século. Inclusive, a arqueologia secular corrobora que as rotas comerciais percorridas por Abraão eram plenamente ativas nesse período histórico. Então, queridos, o legado universal de Abraão nos constrange a exercer uma visão missiológica agressiva e inclusiva, sem discriminação étnica ou social. Nós, professores, devemos incentivar nossos alunos a abençoarem ativamente as suas comunidades locais por meio de obras de misericórdia e até testemunho do Evangelho. Ser filho de Abraão exige viver de forma justa, influenciando positivamente as esferas familiar, profissional e pública onde eles e nós estamos inseridos. Espiritualmente, compreendemos que a eleição divina não visa o privilégio exclusivo, mas a responsabilidade inclusiva. Fomos abençoados para nos tornarmos abençoadores. Ponto. A conexão teológica entre Gênesis 12 e Gálatas capítulo 3 demonstra a imutabilidade do plano redentor de Deus, centrado exclusivamente na suficiência de Cristo Jesus. A fé abraâmica nos ensina a olhar além das nossas limitações e descansar na universalidade do amor e da graça do Pai. Amém, queridos? Subtópico de número 2. A fé incondicional de Abraão. O que é fé? A Bíblia diz, no caso no texto grego, que a fé é o firme fundamento, hipostasis, que significa substância, garantia real, do que? Das coisas que se esperam, e a prova, elenkos, evidência, convicção profunda, das coisas que não se veem. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Abraão demonstrou ter essa fé verdadeira quando foi chamado por Deus. Ele estava em uma terra junto de sua família, num lugar onde predominava a idolatria ao deus Lua, Nana. Certamente, de alguma forma, ele teve o conhecimento de Deus, o Criador. O Senhor chamou Abraão de uma forma ímpar, exigindo uma renúncia radical. E ele obedeceu ao chamado de modo incondicional, sem exigir garantias geográficas ou políticas prévias. Então, amados, deixar a tua terra e a tua parentela no mundo antigo significava abrir mão voluntariamente de toda a proteção jurídica, status social e segurança econômica. Fora do clã, o indivíduo era considerado um pária,
um estrangeiro vulnerável, exposto à morte e à escravidão sem direito a resgate. Sem direito a resgate. O ambiente religioso em Ur e Harã oferecia um sistema ritualístico previsível, baseado em ídolos visíveis e manipuláveis pelos sacerdotes locais. Então, a proposta de seguir uma voz invisível contrariava frontalmente todos os pilares de segurança da cultura mesopotâmica. E o que nos diz o contexto histórico? Escavações arqueológicas feitas em Ur revelaram uma metrópole altamente urbanizada, com confortos modernos, saneamento básico e o imponente zigurat dedicado ao paganismo. Então, a saída de Abraão desse centro cosmopolita e desenvolvido para viver em tendas como nômade em Canaã representa um choque de realidade histórica brutal. E histórica e socialmente, Abraão trocou a estabilidade de uma civilização sedentária avançada pela vulnerabilidade de uma vida seminômade em regiões interioranas. Portanto, essa lição se aplica diretamente às decisões cotidianas em que somos chamados a priorizar os valores do reino em detrimento do conforto material e dos status. O cristão deve estar pronto para romper com práticas culturais corruptas, tradições familiares pecaminosas e esquemas de idolatria moderna, como o consumismo. A obediência incondicional se traduz em integridade nos negócios e coragem para recomeçar quando Deus direciona uma mudança. A fé real nos arranca de nossa zona de conforto e nos lança em uma dependência absoluta da soberania e providência de Deus. O verdadeiro conhecimento de Deus desbanca os falsos deuses e ideologias que tentam escravizar a nossa mente e o nosso coração. Entendemos que o chamado de Deus antecede qualquer mérito humano, demandando uma resposta de submissão que não questiona os métodos do Senhor, mas confia no seu caráter. Subtópico do número 3, a resposta ao chamado de Deus. Abraão recebeu o chamado divino quando se encontrava em Harã, a caminho de Canaã, após a morte de seu pai Terá. Ele poderia ter questionado, indagado a Deus sobre o itinerário, os perigos da rota ou a falta de posteridade biológica, mas preferiu silenciar a dúvida e ativar a obediência. Sem a menor dúvida, Deus agradou-se da atitude de fé de Abraão e confirmou suas promessas a ele e a seus descendentes. O ápice dessa obediência culminou no Monte Moriá, onde o patriarca demonstrou que o doador da promessa era infinitamente mais valioso do que a própria promessa materializada em seu filho Isaque. Na mentalidade do Oriente Antigo, os sacrifícios de crianças eram práticas trágicas comuns entre os povos cananeus, como o culto a Moloque, né? Para quê? Para apaziguar a ira divina ou garantir fertilidade. Quando Deus pede Isaque, ele testa Abraão no limite de sua compreensão cultural, mas intervém para proibir o sacrifício humano, rompendo com o padrão cruel das religiões do entorno ali. Então, prover o cordeiro substituto estabeleceu uma nova jurisprudência cultural e espiritual. Ou seja, o Deus de Abraão não exige a morte dos filhos, ele preserva a vida. A rota de Harã até Canaã cobria centenas de quilômetros através do deserto sírio. Uma travessia historicamente perigosa devido aos salteadores e feras que tinham naquela região. Geograficamente, o Monte Moriá, palco do teste final de Abraão, coincide historicamente com a região onde mais tarde seria edificado o Templo de Salomão em Jerusalém e, posteriormente, próximo ali, a crucificação de Cristo. A arqueologia atesta a existência de santuários rústicos no topo de colinas ali em Canaã, na época do Bronze Médio, locais onde Abraão
erguia altares ao Deus Altíssimo, ao El Elyon. Devemos então ensinar à classe que a verdadeira resposta ao chamado de Deus não admite adiamentos egoístas ou condições humanas. Na vida prática, isso significa colocar nossos bens mais preciosos, carreira, filhos, reputação, no altar do Senhor, sabendo que Ele é o guardião de nossas vidas. Quando enfrentamos crises e testes severos, a nossa reação não deve ser a murmuração, mas o avanço firme em direção à vontade revelada nas Escrituras. A resposta obediente de Abraão aponta tipologicamente para a obediência perfeita de Cristo e para o sacrifício do Pai que não poupou seu próprio Filho. Aprendemos que Deus não testa nossa fé para nos destruir, mas para aprovar nosso caráter e aprofundar a nossa comunhão com Ele. A confirmação da promessa é a prova irrevogável, de que o Senhor cumpre sua palavra quando decidimos honrá-lo acima de tudo. Amados, tópico de número 2, o legado de Isaac. Subtópico de número 1, o significado do nome. O nome Isaac deriva do verbo hebraico tzahak, que significa riso ou ele ri. O nascimento de Isaac trouxe um riso de pura alegria a seus pais idosos e a todos que ouviram falar do seu nascimento, dando cumprimento cabal da promessa divina. Tal verdade, amados, nos mostra que aqueles que esperam o tempo de Deus, Kairos, e continuam crendo, apesar das circunstâncias adversas, da esterilidade e velhice, vão também, em algum momento, sorrir de alegria. O nascimento de Isaac simboliza a fidelidade de Deus e a concretização do seu plano, mostrando que nada é impossível para o Senhor. Isaac se torna um sinal do legado de alegria e da esperança produzidas pela fé. No contexto patriarcal, a esterilidade prolongada, no caso de Sara, era encarada como uma terrível maldição divina, um estigma social de vergonha e uma sentença de morte para a linhagem, de sua clã. O riso inicial de Sara e Abraão foi de ceticismo diante do absurdo biológico, mas o riso pós-parto transformou-se em um testemunho público de triunfo sobre a vergonha social. Dar um nome associado à alegria, quebrando a tradição de nomes puramente dinásticos ou teofóricos comuns da época, era uma declaração cultural ousada da soberania de Deus sobre a biologia. O nascimento de Isaac ocorre em Gerar, ali em Berseba, regiões periféricas ao sul de Canaã, controladas por chefes filisteus da Idade do Bronze. Documentos antigos de civilizações vizinhas indicam que nascimentos em idades extremas eram tidos como prodígios extraordinários registrados nos anais dos palácios daquela época. E a narrativa histórica de Gênesis contrasta a fragilidade de um casal de idosos nômades com o poder do Deus que abre e fecha matrizes de rainhas e servas naquele período histórico. Essa lição serve para consolar os alunos que estão enfrentando períodos de esterilidade em seus projetos, casamentos ou ministérios, gerando resiliência. A aplicação de tudo isso está em manter a esperança ativa no meio da oração diária, rejeitando o cinismo e o pessimismo que contaminam a sociedade moderna. E o crente deve aprender a rir pela fé antecipadamente, confiando que a última palavra sobre as impossibilidades da vida pertencem ao Senhor. Espiritualmente, Isaac é o filho da promessa e não da carne, do esforço humano, prefigurando o milagre do novo nascimento em Yeshua. O riso de Isaac nos ensina que a alegria do reino de Deus é fruto da graça soberana e não do legalismo ou do desempenho humano.
Deus extrai vida onde a natureza humana declara a morte, provando que a nossa esperança teológica está fundamentada no Deus que ressuscita mortos. Amados, subtópico de número 2, Isaac, o herdeiro da bênção e da comunhão com Deus. Isaac cresceu debaixo da promessa e aprendeu, com o exemplo discipulador de seu pai, a depender de Deus em todas as coisas. Quando assumiu o lugar de Abraão, como patriarca, Isaac edificou altares e evocou o nome de Yahvé, mantendo viva a comunhão com o Deus de seus pais. Gênesis capítulo 26, versículos 24 e 25. Mesmo em meio à escassez, fome e à inveja dos povos vizinhos, Isaac perseverou em fé e foi abençoado em tudo o que fez. Ele não se envolveu em conflitos bélicos, mas cultivou a paz, reabrindo pacientemente os poços de seu pai, que haviam sido entulhados pelos filisteus, e confiando plenamente na provisão divina. O legado de Isaac é o de uma fé serena, marcada pela obediência silenciosa e pela confiança constante em Deus, mesmo quando as circunstâncias eram totalmente adversas. Na economia agropastoril de Canaã, a posse de poços de água determinava a sobrevivência ou a morte de um clã e de seus rebanhos também, sendo o principal estopim para guerras tribais. Então, entulhar poços alheios era considerado um ato de agressão militar, uma declaração de hostilidade jurídica extrema, segundo os códigos da época. E ao ceder pacificamente os poços disputados em Ezeque e Sitna e cavar novos poços em Reobote, Isaac rompeu com a ética cultural da vingança violenta, operando sob uma lógica de paz e alta diplomacia. No que tange à arqueologia em Berseba confirma a existência de poços profundos escavados na rocha, datado desde a Idade do Bronze, fundamentais para a subsistência do Negueb. Então, e o pacto de não agressão firmado entre Isaac e Abimeleque, rei de Gerar, reflete os tratados bilaterais típicos registrados na diplomacia internacional do Antigo Oriente Próximo. A história demonstra que a riqueza agrícola de Isaac, que colheu 100 por 1, foi um evento histórico notável em um período de secas cíclicas documentadas no Egito e no Levante. Então, é um evento apoiado histórica e arqueologicamente. Amados, em uma sociedade hipercompetitiva e litigiosa, o exemplo de Isaac nos exorta a buscar a pacificação e a evitar contendas desnecessárias na igreja, na família, no tribunal. Praticamente reabrir os poços significa resgatar os valores bíblicos e as disciplinas espirituais herdadas de nossos pais na fé que foram soterradas pelo secularismo. Devemos confiar que Deus abrirá espaço em Reobote para a nossa provisão sem precisarmos recorrer à desonestidade e ao confronto carnal. A fé serena de Isaac nos ensina que a mansidão não é sinônimo de fraqueza, mas de força sob o controle do Espírito Santo. Invocar o Senhor e edificar altares antes de garantir os poços revela uma escala de prioridade corretas. A comunhão com Deus antecede o sucesso material. Aprendemos que o herdeiro da promessa é sustentado diretamente pela fidelidade da aliança, independentemente da hostilidade ou da inveja do mundo. Subtópico do número 3. Isaac e o legado de uma fé que confia na direção de Deus. Amados, quando chegou o momento de constituir família, Isaac não tomou decisões apressadas, seguindo impulsos passionais, mas esperou pacientemente o agir e a providência de Deus. Sua união com Rebeca foi resposta direta à oração
e resultado da soberana providência divina que guiou o servo de Abraão até a Mesopotâmia. O texto bíblico mostra Isaac em atitude de meditação e oração, o hebraico suar, ali no campo ao entardecer, o que revela um homem de profunda vida interior, oração e comunhão contínua com o Senhor. Seu casamento foi fundamentado na fé e no propósito eterno de Deus. E dessa união nasce uma geração escolhida para dar continuidade à aliança divina. Isaac nos ensina que o verdadeiro legado espiritual se constrói quando confiamos em Deus para guiar nossos relacionamentos, decisões e planos futuros. Os casamentos naquela época, no Antigo Oriente Próximo, eram arranjos estritamente familiares e diplomáticos, conduzidos pelos patriarcas por meio de dotes e contratos formais visando alianças estratégicas. A recusa em tomar uma esposa dentre as filhas dos cananeus era uma rejeição cultural direta da assimilação religiosa e moral daquela sociedade corrompida. O fato de Rebeca aceitar deixar a sua terra natal para casar-se com um homem desconhecido demonstra que a lógica da fé permeou todo o processo desse arranjo matrimonial. Este subtópico é uma ferramenta poderosa para aconselhar os jovens da igreja sobre a paciência e a santidade na busca por um cônjuge. E a aplicação prática de tudo isso reside em modelar relacionamentos amorosos não baseados no imediatismo carnal do mundo, mas na oração, na meditação e na aprovação familiar pastoral. Os crentes devem aprender a gastar o tempo no campo da oração antes de tomarem decisões cruciais como casamentos, investimentos ou transições de carreira. A meditação silenciosa de Isaac nos ensina que as respostas mais profundas de Deus são percebidas na quietude da alma e não na agitação do ego. O casamento guiado por Deus exemplifica como o Senhor coordena os mínimos detalhes da história para cumprir seus decretos eternos de redenção. Descansar na direção divina nos poupa de julgos desiguais catastróficos e garante que a nossa descendência cresça sob a égide da promessa. Tópico de número 3. O legado de Jacó. Subtópico de número 1. Homens com virtudes e erros. Amados, a Bíblia é um livro de realismo histórico e não esconde o fato de que os homens são imperfeitos, caídos e cometem erros graves. Abraão, Isaac e Jacó também cometeram muitos erros. Mentiram sobre suas esposas, demonstraram favoritismo parental destrutivo e usaram de artimanhas carnais para obter vantagens legítimas. As Escrituras Sagradas nos mostram claramente que, pelo fato de os seres humanos serem pecadores, nenhuma família terrena seria absolutamente perfeita. Entendam que Abraão, Isaac e Jacó, assim como suas famílias, não eram perfeitos. Quando entendemos essa verdade teológica, paramos de exigir de nós e de nossos familiares uma perfeição impossível de alcançar nesta dispensação. Procure sempre ser o exemplo de piedade e aceite e ame sua família com todo o desprendimento, apesar das imperfeições manifestas. Aprendemos com os patriarcas que a vida familiar saudável é resultado do temor ao Senhor e da submissão diária aos seus mandamentos. Jacó, após ser transformado em Peniel, foi temente ao Senhor e sabemos que o temor a Deus é o princípio de toda a verdadeira sabedoria. Provérbios capítulo 9, versículo 10. Diferente das mitologias pagãs vizinhas, como as epopeias babilônicas ou egípcias, onde os heróis e ancestrais eram idealizados como semideuses infalíveis e perfeitos, a literatura bíblica expõe as misérias dos seus líderes. Na cultura antiga,
ocultar as falhas dos reis e fundadores era a norma para manter a honra nacional e o status político perante os povos rivais. A honestidade radical de Gênesis, ao registrar fraudes e mentiras patriarcais, servia como uma contracultura literária e teológica única, provando a origem divina do texto. Amados, o ambiente familiar de Jacó, marcado pela poligamia com Lia e Raquel e a rivalidade entre concubinas, reflete os costumes sociais tolerados pelo Código de Hammurabi e pelas leis de Lipit Star da Idade do Bronze. A história secular demonstra que o favoritismo de Jacó por José quase destruiu o clã através do crime de tráfico humano perpetrado pelos próprios irmãos. E a arqueologia bíblica valida a autenticidade desses relatos precisamente porque eles não omitem as falhas éticas sistêmicas comuns nas antigas sociedades tribais. Praticamente, amados, essa lição quebra a neurose do perfeccionismo disfuncional e o legalismo destrutivo dentro dos lares cristãos modernos. Os pais devem aprender a pedir perdão aos filhos quando errarem, abandonando máscaras de infalibilidade e cultivando um ambiente de graça e cura mútua. A liderança da igreja deve usar esse tópico para pastorear famílias em crise, mostrando que o erro não anula o propósito se houver quebrantamento e temor a Deus. A grande lição espiritual que tiramos daqui é que a graça de Deus opera apesar de nós e não por causa de nós, eliminando qualquer soberba humana. A imperfeição dos patriarcas realça a perfeição do Deus da aliança, cujo amor eletivo permanece inabalável mesmo quando falhamos. O temor do Senhor é o antídoto teológico contra o erro continuado, transformando trapaceiros em príncipes espirituais através do arrependimento legítimo. Amém, queridos? Subtópico de número 2. O arrependimento muda destinos. Amados, Jacó teve um encontro com Deus em Betel, quando fugia desesperado da casa de seus pais devido à fúria de Esaú, e em Peniel, quando regressava temoroso anos depois. Embora profundamente imperfeito, sua biografia nos mostra que a conversão sincera e o quebrantamento fazem com que Deus derrame a sua bênção e cumpra cabalmente as suas promessas. Lá em Peniel, ao lutar com o anjo do Senhor, a autossuficiência de Jacó foi quebrantada quando a sua coxa foi tocada. Ele reconheceu sua miséria, confessou o seu nome suplantador e recebeu um novo nome e destino: Israel, aquele que luta com Deus e prevalece. O Senhor prometeu e agiu na vida de Jacó não apenas como o provedor de recursos naturais, de recursos materiais, mas como principalmente seu protetor e regenerador soberano. No mundo antigo dos semitas, o nome de uma pessoa não era apenas um rótulo estético, mas era a expressão exata de seu caráter, essência, reputação e destino profético. Mudar o nome de alguém em um contexto de aliança jurídica significava uma alteração completa de seus status legal, social e espiritual perante a comunidade e os deuses criados naquela época. Ao confessar que se chamava Jacó, trapaceiro, e ser renomeado Israel, o patriarca passou por uma revolução cultural interna, abandonando a malandragem nômade pela dignidade teocrática. O local geográfico de Peniel, ali próximo ao ribeiro do Jaboque, era uma fronteira natural e estratégica na Transjordânia antiga, um ponto de alta tensão militar e tribal. Arqueologicamente, a rota de retorno de Jacó da Mesopotâmia para Canaã seguiu os caminhos históricos
da imigração de pastores nômades documentados no segundo milênio a.C. E o encontro em Peniel marca a transição histórica de um clã fugitivo para a fundação embrionária das 12 tribos que formariam a nação de Israel. Essa lição deve ser aplicada como um apelo veemente à conversão e ao arrependimento genuíno para todos na escola bíblica dominical. Os alunos precisam entender que frequentar a Betel, ou seja, a igreja, não substitui a necessidade de passar pela experiência transformadora de Peniel, ou seja, o confronto pessoal com Deus. Praticamente, o arrependimento exige a restituição de erros passados, o abandono de velhas identidades pecaminosas e a aceitação da nova identidade em Cristo. O arrependimento sincero não é apenas remorso psicológico, mas uma capitulação espiritual diante da santidade e da soberania de Deus. A claudicação física de Jacó após a luta simboliza que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza humana confessada. Aprendemos que o Senhor está mais interessado em transformar quem nós somos por dentro do que simplesmente em nos dar bens ou riquezas materiais por fora. Ok, queridos? Subtópico de número 3. A bênção ofuscando a tragédia. Amados, Deus prometeu abençoar Abraão e sua descendência e ele o fez de maneira irrevogável ao longo da história bíblica e continua fazendo ainda. Jacó foi transformado e restaurado pelo Senhor. E toda restauração espiritual tem propósitos específicos. Toda restauração espiritual tem propósitos específicos. Quais? Revelar a presença de Deus, sua bondade inerente e sua misericórdia salvífica. Deus desejava o bem dos patriarcas, embora, como nós, eles fossem criaturas imperfeitas. Jacó mentiu e enganou seu pai Isaque para obter a primogenitura, mas Deus permitiu que ele recebesse a bênção porque o plano soberano transcendia o método pecaminoso humano. Esaú também errou gravemente, pois sendo o primogênito legal, profanou e trocou sua primogenitura, o Bechorá, por um prato temporário de lentilhas vermelhas. Além disso, Esaú não respeitou o mandamento implícito de Deus para que não tomasse filhas dos povos estranhos como esposas, nem para si, nem para seus filhos, e casou-se de forma rebelde com 2 mulheres hititas. Terrível! Quando tinha 40 anos, ele casou-se deliberadamente com mulheres de Canaã, o que não tinha a aprovação moral de Deus. Leia Gênesis 36, versículos 1 a 3. Porém, vimos na vida de Jacó que o Senhor permitiu a adversidade de 20 anos sob o jugo de Labão como uma maneira pedagógica de ensinar e instruir. Deuteronômio capítulo 13, versículo 3. Assim também Deus deseja o nosso bem eterno, ainda que experimentemos adversidades severas, para sermos ensinados, disciplinados e instruídos por Ele. Jacó nos deixa um legado de aprendizado nas adversidades e de abundantes bênçãos na caminhada com Deus. Queridos, de acordo com as leis do Antigo Oriente, como as tábuas de Nuzi, já fiz menção delas agora há pouco, os direitos de primogenitura eram propriedades jurídicas valiosas que podiam ser transferidas ou vendidas em caso de extrema necessidade. Mas o desdém de Esaú revelou uma profanidade cultural e espiritual sem precedentes. O casamento de Esaú com mulheres hititas representava uma quebra violenta da pureza endogâmica do clã e uma aliança política perigosa com tribos pagãs locais. E a pedagogia do sofrimento aplicada a Jacó na casa de Labão reflete o sistema de retribuição cultural
onde o enganador acaba sendo severamente enganado. Quanto ao povo hitita, amados, com quem Esaú se aliou por casamento, eles eram uma superpotência em expansão na Anatólia e na Síria também, né? Durante a Idade do Bronze, cuja influência chegava até as montanhas de Canaã. Os 20 anos de Jacó servindo a Labão em Padã-Arã refletem as duras condições históricas de servidão por dívida e contratos pastorais registrados nos códigos babilônicos antigos. A arqueologia secular confirma que as tensões familiares por herança e gado descritas em Gênesis eram a realidade cotidiana nas tribos semíticas orientais. E os crentes devem ser advertidos contra o vandalismo espiritual de Esaú, que trocou o eterno pelo temporal, ou seja, o imediatismo dos prazeres carnais. Devemos, portanto, aceitar as disciplinas e as adversidades da vida, não com amargura, mas como o seminário de Deus para moldar o nosso caráter e limpar a nossa conduta. Essa lição nos ensina a valorizar a nossa herança espiritual na igreja, guardando a nossa santidade nos relacionamentos e casamentos cotidianos. A teologia da soberania de Deus, né, reluz aqui. Deus escreve direito por linhas que o homem entorta, fazendo com que a bênção triunfe sobre as tragédias provocadas pelos nossos próprios erros. A rejeição da primogenitura por Esaú e a escolha de Jacó ilustram a doutrina da eleição soberana e da graça incondicional, conforme exposto pelo apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 9. Aprendemos que as adversidades permitidas por Deus são ferramentas de santificação, destinadas a nos instruir para podermos desfrutar da plenitude de suas promessas. Conclusão. Queridos, nós vimos que o legado dos patriarcas foi de valor imensurável para todas as gerações em Israel e para a Igreja do Senhor, bem como para toda a humanidade, né? Depois do encontro sobrenatural de Deus com Jacó, quando ele fugia de seu irmão, o Senhor mudou radicalmente o seu nome, denominando-o Israel, que significa aquele que luta com Deus. E seu nome foi dado perpetuamente ao Estado de Israel. Assim, Abraão e sua descendência foram usados poderosamente por Deus para abençoar toda a humanidade e as famílias da terra, culminando no advento redentor de nosso Senhor Yeshua. Amados, o encerramento desse ciclo patriarcal consolida a transição de um modelo de indivíduos isolados para a fundação de uma macrocultura teocrática nacional. A transformação de nomes e identidades moldou a memória coletiva de um povo que deveria viver de forma completamente distinta das nações pagãs vizinhas. O legado cultural dos patriarcas estabeleceu os padrões de justiça, adoração e moralidade familiar que serviram de base para a civilização judaico-cristã ocidental, para nós aqui também. Encerrar o trimestre compreendendo isso redefine a nossa própria identidade cultural como povo pactual de Deus. O nome Israel, historicamente gravado pela primeira vez fora da Bíblia, na famosa estela do faraó Merempta, ali por volta de 1208 a.C., atesta, amados, a transição real da linhagem de Jacó, de um grupo familiar para uma entidade nacional consolidada na história humana. A evolução histórica que liga os altares rústicos de Abraão ao moderno Estado de Israel demonstra uma continuidade providencial que sobreviveu à queda de impérios como Egito, Assíria, Babilônia e Roma. Então,
estamos diante do fato inegável de que a história secular é o palco do cumprimento das profecias bíblicas. Como aplicação prática final desse trimestre, amados, desafiamos cada professor e aluno a fazer um inventário de seu próprio testemunho cristão e legado familiar. Não podemos ser meros ouvintes da história dos patriarcas. Devemos ser continuadores de sua caminhada de fé ativa no ambiente contemporâneo. Isso se traduz em manter o altar da oração familiar aceso, exercer fidelidade inabalável a Deus nas crises e ensinar as próximas gerações a confiarem nas promessas divinas escritas na Bíblia. A lição espiritual culminante desse trimestre é que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó é o Deus que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações. E finalize esse trimestre passando aos seus alunos que fatos históricos e revelações progressivas encontram o seu cumprimento perfeito e absoluto na pessoa de Yeshua. Pertencer a Israel espiritual, através da fé, nos confere a responsabilidade de viver como luz do mundo, aguardando a pátria celestial superior que o próprio Abraão vislumbrou de longe. Deus abençoe. Até o próximo trimestre.